As palavras eram sempre as mesmas, mas nunca perdiam o peso. Todo amanhecer, antes de começar qualquer atividade, antes de planejar o dia ou pensar nos sermões que pregaria, ele ajoelhava e pronunciava uma oração que soava como um contrato irrevogável com Deus. Não era longa, não tinha floreios teológicos sofisticados, era direta, crua e absolutamente radical. Senhor, eu sou todo teu. Meu tempo, meu dinheiro, minha reputação, meus talentos, tudo te pertence. Usa-me como quiseres, envia-me aonde quiseres, faze de mim o que quiseres. Durante mais de 60 anos, essa oração foi repetida diariamente. E cada repetição não era automática ou mecânica, era uma renovação consciente de um pacto que custava tudo. Wesley não inventou esse tipo de oração. Ele a descobriu estudando os primeiros cristãos e os escritos dos pais da igreja. Mas o que fez foi transformá-la numa prática diária não negociável. A maioria das pessoas faz orações de consagração em momentos especiais, numa conferência emocional, durante uma crise, no início de um novo ano. Wesley entendeu que consagração não era evento, era estilo de vida. Portanto, precisava ser renovada diariamente, porque o coração humano tem uma tendência natural de retomar o controle, de pegar de volta o que havia entregue a Deus. A oração tinha 4 componentes específicos que ele mantinha sempre: tempo, recursos, reputação e vontade própria. O tempo vinha primeiro. Ele dizia a Deus que todas as 24 horas do dia eram propriedade divina, não dele. Isso significava que Wesley não tinha direito de desperdiçar tempo com futilidades ou de reclamar quando Deus o chamava para trabalhar além do que considerava razoável. Se Deus era dono do tempo, então cada hora deveria ser gasta conforme a vontade divina, não os desejos pessoais. Os recursos vinham em seguida. Wesley oferecia todo o dinheiro que recebia, toda a propriedade que possuísse, todo bem material como pertencente a Deus. Isso não era simbólico. Ele viveu essa oração literalmente. Durante sua vida, Wesley ganhou o equivalente a milhões de dólares modernos com a venda de livros e panfletos. Morreu praticamente sem nada, tendo doado tudo. Ele vestia roupas simples, morava em casas modestas, comia refeições básicas. Quando criticado por essa austeridade, respondia: "Eu orei entregando meus recursos a Deus. Seria hipocrisia viver luxuosamente depois disso." A reputação era o terceiro elemento. Essa era talvez a parte mais difícil da oração. Ele dizia a Deus que estava disposto a ser difamado, incompreendido, ridicularizado ou esquecido, se isso servisse aos propósitos divinos. Não buscaria proteger sua imagem ou defender seu nome quando atacado. Deixaria que Deus cuidasse de sua reputação, enquanto ele simplesmente obedecia. E Wesley foi testado nisso repetidamente. Foi chamado de herege por clérigos anglicanos, de fanático pela imprensa, de louco por intelectuais. Multidões o apedrejaram. Autoridades o prenderam, mas ele raramente se defendia, lembrando-se da oração matinal onde havia entregue sua reputação. O quarto componente era o mais profundo, a vontade própria. Wesley orava dizendo que não tinha mais direito aos seus próprios planos, preferências ou ambições. Se Deus quisesse levá-lo numa direção que ele não desejava, ele iria. Se Deus pedisse algo que ele temia, ele faria. A vontade divina tinha autoridade absoluta sobre a vontade humana. Esse era o núcleo da oração de consagração, o ponto onde o eu morria e Cristo assumia o controle. Há um episódio que ilustra perfeitamente como Wesley levava essa oração a sério. Em 1739, ele estava planejando viajar para a Alemanha para estudar com os morávios, um grupo cristão que ele admirava profundamente. Havia se preparado durante meses, estava animado com a viagem. Mas na manhã em que deveria partir, durante sua oração de consagração, sentiu uma convicção clara de que Deus queria que ele ficasse na Inglaterra e pregasse aos mineradores de carvão em campo aberto.
era exatamente o oposto do que ele desejava. Pregar ao ar livre para massas incultas parecia vulgar, inadequado para um acadêmico de Oxford. Mas ele havia orado entregando sua vontade. Então cancelou a viagem, foi para os campos de mineração e ali começou o grande avivamento metodista. A oração não era apenas palavras recitadas. Wesley a vivia concretamente ao longo do dia. Quando surgia uma decisão, ele perguntava: "Eu entreguei minha vontade esta manhã. O que Deus quer aqui?" Quando recebia dinheiro, lembrava: "Isto não é meu. Como Deus quer que eu use?" Quando era criticado, pensava: "Minha reputação pertence a Ele. Não preciso defendê-la." A oração matinal funcionava como âncora que mantinha suas ações alinhadas com suas palavras. Ele também ensinava essa oração aos metodistas. Em reuniões das sociedades, Wesley frequentemente guiava o grupo numa oração coletiva de consagração. Pedia que cada pessoa dissesse em voz alta: "Senhor, eu sou todo teu." E então os desafiava: "Vocês realmente querem dizer isso? Porque se disserem, Deus vai levar a sério. Ele vai pedir coisas que doem, vai mexer em áreas que vocês preferem manter privadas. Consagração não é sentimento bonito, é rendição total." Alguns se assustavam e recuavam. Outros aceitavam o desafio e descobriam que entregar tudo a Deus era libertação, não prisão. Wesley observava que a maioria dos cristãos vivia numa negociação constante com Deus. Entregavam certas áreas da vida, mas mantinham outras sob controle próprio. Ofereciam tempo, mas não dinheiro. Ofereciam reputação, mas não vontade. Ele chamava isso de consagração pela metade e dizia que era a raiz de toda a mediocridade espiritual. Poder divino flui através de vasos completamente entregues, não de vasos parcialmente disponíveis. Houve períodos em que a oração se tornava ainda mais intensa. Durante crises ministeriais ou momentos decisivos, Wesley não apenas renovava a consagração matinal, mas voltava a ajoelhar-se várias vezes ao dia, repetindo o mesmo pacto. Em 1743, durante o conflito teológico com George Whitefield, que ameaçava dividir o movimento evangélico, ele passou uma semana renovando a oração de consagração a cada 3 horas. Estava dizendo a Deus: "Se para resolver isso eu preciso ser humilhado, aceito. Se preciso ceder pontos teológicos que considero importantes, farei. Se preciso perder esta amizade, me submeto. Minha vontade não importa, só a tua." A oração também funcionava como proteção contra o orgulho. Wesley estava cercado de admiradores, pessoas que o veneravam como herói espiritual. Isso era perigosíssimo para o ego. Mas toda manhã ele ajoelhava e dizia: "Meus talentos são teus, meus sucessos são teus, minha reputação é tua." Isso criava uma barreira mental contra a vaidade. Quando elogiado, ele internamente redirecionava o elogio para Deus, lembrando-se da oração matinal. Não era dele, era através dele. Nos últimos anos de vida, quando Wesley já estava com 80 e tantos anos, a oração ganhou um tom diferente. Ele adicionava: "Senhor, até minha morte te pertence. Leva-me quando quiseres, da forma que quiseres. Não me apego a esta vida." Estava estendendo a consagração até o último ato, a própria morte. E quando ela chegou, em 1791, ele estava sereno. Não havia nada a negociar ou lamentar. Ele havia entregado tudo 65 anos antes, na primeira vez que fez aquela oração. Agora estava apenas entregando o último pedaço, o próprio fôlego. O impacto dessa prática atravessou gerações. Os metodistas adotaram orações de consagração como parte essencial da vida cristã. Milhares repetiram variações daquela mesma oração que Wesley fazia, e descobriram o que ele havia descoberto: que Deus pode fazer mais através de uma pessoa totalmente rendida do que através de milhares parcialmente comprometidas. A oração não mudava Deus, mudava quem orava. Transformava pessoas comuns em instrumentos extraordinários
porque removia a única barreira real entre o poder divino e a ação humana. A vontade própria ainda no comando. Wesley nunca se considerou especial. Repetia que qualquer pessoa poderia fazer o que ele fazia se estivesse disposta a pagar o mesmo preço. E o preço era simples de entender, mas brutal de pagar. Entregar tudo, todos os dias, sem exceções, sem negociações. A oração que pode incendiar o mundo não é complicada. É apenas devastadoramente total. O choro começava antes das palavras. Não era performance emocional ou manipulação teatral. Era algo visceral, que vinha de um lugar tão fundo que o corpo reagia antes da mente formular frases. Wesley entrava em seu quarto, trancava a porta, caía de joelhos e começava a interceder pela Inglaterra. E as lágrimas vinham. Lágrimas por uma nação espiritualmente morta, por igrejas vazias e frias, por milhões vivendo sem conhecer a Deus. Ele chorava e clamava, às vezes por horas, pedindo que Deus enviasse fogo do céu. Não fogo literal, mas fogo espiritual que queimasse a indiferença religiosa, derretesse corações endurecidos e acendesse uma chama de avivamento que transformasse a geração inteira. Essa oração específica por avivamento nacional não era algo que ele fazia ocasionalmente. Era sistemática, persistente, quase obsessiva. Wesley separava pelo menos 2 horas por semana, geralmente às sextas-feiras, exclusivamente para interceder por avivamento. Não orava por seu ministério pessoal, não pedia bênçãos para os metodistas especificamente. Ele clamava por uma obra de Deus que transcendesse qualquer movimento ou denominação. Uma visitação divina que varreria a Inglaterra da mesma forma que os profetas do Antigo Testamento falavam sobre o Espírito sendo derramado sobre toda a carne. A linguagem dessa oração era diferente de suas orações normais. Wesley geralmente orava com ordem e método. Verdade, ele era conhecido por ser racional e controlado. Mas quando intercedia por avivamento, algo se quebrava nele. Seus cadernos de oração preservam fragmentos dessas intercessões, e as palavras são urgentes, desesperadas. Senhor, quanto tempo ainda? Até quando esta nação permanecerá em trevas? Envia teu fogo. Acende uma chama que ninguém possa apagar. Quebra os céus e desce. Não era a linguagem cuidadosa de um teólogo, era o grito de alguém que via pessoas morrendo espiritualmente ao seu redor e não suportava mais aquela realidade. Wesley não orava sozinho. Ele convocava os metodistas para jornadas de oração coletiva especificamente por avivamento. Estabeleceu as vigílias mensais, reuniões que aconteciam uma vez por mês, onde os metodistas se encontravam à noite e passavam horas em oração intensa, pedindo que Deus movesse poderosamente na Inglaterra. Essas reuniões começavam às 8 da noite e frequentemente iam até depois da meia-noite. As pessoas não apenas oravam, mas jejuavam antes, preparando-se espiritualmente para clamar por avivamento. Há registros históricos dessas vigílias que são impressionantes. Em Bristol, durante uma vigília de oração em 1740, mais de 500 pessoas se reuniram num salão e começaram a orar simultaneamente em voz alta por avivamento. O som era ensurdecedor, uma cacofonia de súplicas. Testemunhas de fora que passavam pela rua contaram que parecia haver uma batalha acontecendo dentro do prédio. E, em certo sentido, havia. Era batalha espiritual, pessoas lutando em oração contra as forças que mantinham a nação espiritualmente adormecida. Wesley acreditava profundamente que avivamento não acontece por acidente ou coincidência. Ele estudara a história da igreja e percebera um padrão. Toda grande onda de renovação espiritual foi precedida por oração intensa e persistente. Os reformadores oravam, os puritanos oravam, os pietistas alemães oravam. E quando finalmente o avivamento vinha, não era por causa de técnicas ministeriais ou estratégias humanas, era resposta divina a clamor humano. Wesley queria aquela resposta para sua geração. A oração por avivamento tinha elementos específicos:
Primeiro, ele pedia por convicção de pecado. Wesley observava que a maioria das pessoas na Inglaterra vivia em complacência espiritual. Iam à igreja por tradição, mas não havia consciência real de pecado nem desejo genuíno de santidade. Então ele orava: Senhor, convence esta nação de pecado. Mostra às pessoas a podridão de seus corações, que elas não possam mais dormir tranquilas enquanto estão separadas de ti. Era uma oração perigosa, porque convicção de pecado é dolorosa. Mas Wesley sabia que era necessária. Segundo, ele pedia por conversões genuínas em massa. Não apenas algumas pessoas aqui e ali aceitando Cristo, mas milhares simultaneamente. Ele orava citando passagens como Atos, capítulo 2, onde 3.000 se converteram num único dia. Senhor, tu fizeste isso antes. Faze novamente, que multidões venham ao arrependimento e fé. Wesley não tinha vergonha de pedir ousadamente por números grandes. Alguns o criticavam dizendo que isso era carnalidade, fascinação por estatísticas. Ele respondia que cada número era uma alma imortal, e quanto mais almas salvas, melhor. Terceiro, ele intercedia por transformação moral da sociedade. Wesley via avivamento não apenas como fenômeno religioso interno das igrejas, mas como poder que mudaria a cultura inteira. Orava pelo fim da escravidão, pela reforma das prisões horríveis da Inglaterra, pela proteção de crianças exploradas em trabalho infantil, pela sobriedade numa nação embriagada pela bebida. Ele acreditava que quando o Espírito Santo se move poderosamente, as consequências aparecem não só nas igrejas, mas nas ruas, nos parlamentos, nas leis. Houve momentos em que a resposta à oração veio de forma dramática. Em 1739, após meses de intercessão intensa, Wesley pregou em campo aberto para os mineradores de Kingswood. Ele já havia pregado ali antes com resultados modestos, mas naquele dia específico, algo diferente aconteceu. Enquanto pregava, homens duros começaram a chorar incontrolavelmente. Alguns caíram no chão sob convicção de pecado. Centenas se converteram naquela única reunião. Wesley escreveu no diário naquela noite: a oração foi respondida, o fogo caiu. Ele reconhecia que aquilo não era resultado de sua eloquência, era o fruto de meses clamando por avivamento. Mas Wesley também foi honesto sobre as vezes em que a oração parecia não ser respondida. Houve períodos de seca espiritual, meses onde ele orava fervorosamente por avivamento, mas via poucos resultados. Em 1744, ele passou por um vale. Assim, registrou no diário: continuo a clamar por fogo do céu, mas os céus parecem bronze. Onde está o avivamento que pedi? Devo continuar orando? A resposta que ele mesmo deu foi: sim, continue. Porque oração persistente não desiste na primeira negativa aparente. Ele ensinava que intercessão por avivamento exigia 3 coisas: intensidade, persistência e fé. Intensidade significava orar com paixão real, não palavras mecânicas. Persistência significava continuar clamando, mesmo quando nada parecia acontecer. E fé significava crer que Deus ouviria e responderia no tempo certo, mesmo que demorasse anos. Wesley combinava essas 3 qualidades de forma extraordinária. Orava com lágrimas, verdade, intensidade, orava por décadas, verdade, persistência, e sempre acreditava que o avivamento viria. Verdade, fé. George Whitefield, que era amigo próximo de Wesley, disse algo revelador sobre essas orações por avivamento. Ele comentou que Wesley orava com uma santa violência, uma expressão que ele tirou das palavras de Jesus sobre o reino de Deus sendo tomado à força. Não era violência física, obviamente. Era a intensidade espiritual que se recusava a aceitar, não como resposta. Wesley intercedia como alguém que estava literalmente lutando para arrancar bênçãos do céu. Whitefield disse que ficava às vezes intimidado orando ao lado de Wesley, porque a intensidade era tão grande que parecia que as paredes iam tremer. Os metodistas aprenderam a orar dessa forma observando Wesley.
Muitos testemunharam que antes de conhecerem o metodismo, suas orações eram educadas e frias. Depois de participarem das vigílias de oração lideradas por Wesley, descobriram uma dimensão completamente diferente de intercessão. Aprenderam a clamar, a chorar, a suplicar com urgência. E quando fizeram isso, começaram a ver resultados. Pequenos avivamentos irrompiam em diferentes cidades, onde grupos de metodistas oravam intensamente. Wesley também conectava essa oração por avivamento com jejum. Ele ensinava que quando você está orando por algo tão significativo quanto uma visitação divina sobre uma nação inteira, precisa demonstrar a Deus que está falando sério. Jejum era essa demonstração. Então, antes das grandes vigílias de oração mensais, Wesley convocava os metodistas a jejuarem durante o dia. Eles se abstinham de comida desde o amanhecer até depois da reunião de oração à noite. Chegavam às vigílias com o corpo enfraquecido pela fome, mas com o espírito aguçado para interceder. Há um episódio particularmente poderoso registrado em 1756. A Inglaterra enfrentava uma guerra difícil na Europa e havia medo real de invasão. A moral nacional estava baixa. Wesley convocou um dia nacional de jejum e oração entre os metodistas, não apenas pedindo proteção militar, mas clamando por avivamento espiritual. Ele argumentava que a verdadeira ameaça à Inglaterra não era o inimigo externo, mas a morte espiritual interna. Milhares de metodistas jejuaram e oraram simultaneamente naquele dia. Nos meses seguintes, houve uma nova onda de avivamento em várias regiões do país. Wesley estava convencido de que havia conexão direta entre aquela oração coletiva e o mover de Deus que se seguiu. Nos últimos anos de vida, Wesley continuou orando por avivamento, mas o tom mudou ligeiramente. Ele orava não apenas por um novo avivamento, mas pela preservação do que Deus já havia feito. Temia que o metodismo esfriasse após sua morte, que a paixão espiritual fosse substituída por religiosidade fria. Então intercedia: Senhor, mantém o fogo aceso. Não permitas que esta geração futura esqueça o que viu. Levanta novos líderes que clamem por avivamento como eu clamei. Era uma oração de alguém que sabia que seu tempo estava acabando, mas que queria garantir que a tocha seria passada adiante. Quando Wesley morreu, uma das últimas frases que conseguiu pronunciar foi: "O melhor de tudo é que Deus está conosco." Mas dias antes, ainda consciente, ele havia orado mais uma vez por avivamento. Com voz fraca, quase inaudível, murmurou uma última intercessão pela Inglaterra. Os que estavam ao redor do leito captaram fragmentos. "Aviva tua obra, envia teu fogo, não deixes esta nação." Até o último fôlego, ele carregava aquele fardo, aquela paixão por ver Deus se mover poderosamente em sua geração e nas gerações seguintes. O legado dessa oração específica é mensurável historicamente. Historiadores concordam que o avivamento metodista salvou a Inglaterra de uma revolução sangrenta similar à que aconteceu na França. A transformação moral e espiritual que varreu a nação criou estabilidade social e mudanças profundas. Mas Wesley jamais reivindicou crédito pessoal. Quando elogiado pelos resultados do avivamento, ele apontava para o céu e dizia uma coisa simples: "Nós oramos. Deus respondeu. Essa é toda a tua história."